Caríssimos irmãos e irmãs, neste início do Advento, nosso Senhor nos ensina em que consiste a união com Ele, quem são os íntimos dEle, quem são os santos, quem são aqueles que o amam de verdade, são aqueles que obedecem à vontade do Pai. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus então nos indica qual é o caminho da amizade com Ele. Ele nos diz algo semelhante lá em Mateus capítulo 12, versículo 5, quando ele diz que quem faz a vontade do Pai, quem faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. Então Jesus mostra aqui que a familiaridade com Ele, a intimidade com Ele, consiste na conformidade com a vontade de Deus, em procurar, querer e amar a vontade de Deus. Amigo de Deus, íntimo de Deus estou repetindo para que isso fique bem claro, para que quando for desenvolvido você entenda a base sobre a qual a casa deve ser construída. A vontade de Deus, a união com a vontade de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que isso depois de ter experimentado muitos dons místicos, muitas graças sobrenaturais. Ela vai dizer que amigo de Deus não é quem tem, não é necessariamente quem faz experiências místicas. A gente, na nossa limitação, nós tendemos a dizer, quando nós vemos, sei lá, alguém que faz coisas extraordinárias, uma pessoa que você ouviu dizer que ela reza pelas pessoas e graças acontecem, então você já tende a achar que por causa daqueles dons extraordinários, ela é íntima de Deus. Pode ser que ela seja íntima de Deus, mas se ela for, ela será pela sua conformidade com a vontade de Deus, não primeira nem especialmente por causa dos dons extraordinários que por meio dela se manifestam. Porque, meus santos, o diabo pode também fazer sinais extraordinários e pode nos enganar, mas o diabo não obedece à palavra de Deus, não obedece a Deus, não se submete a Deus. Então o critério da santidade é este. Diz então Santa Teresa d'Ávila: não está a suma perfeição nas doçuras interiores, nos grandes arroubamentos, nas visões e no espírito de profecia, mas na perfeita conformidade da vontade com a de Deus, de tal modo que nos leva a querer firmemente o que percebemos ser vontade de Deus e aceitando com a mesma alegria, tanto o saboroso como o amargo. Aceitar a vontade de Deus, mesmo quando dolorosa, mesmo quando gozosa, mesmo quando saborosa, mesmo quando amarga, mesmo quando vem ao encontro das nossas expectativas e mesmo quando vem de encontro com as nossas expectativas. Nós aceitamos e amamos, não é apenas aceitar, aceitamos e amamos a vontade de Deus. Repito aqui Santa Teresa: a perfeita conformidade com Deus, a santidade, não consiste em arroubamentos, visões,
doçuras interiores, nem profecia. Aqui nos vem à mente Mateus, capítulo 7, versículo 22, que é o versículo imediatamente posterior ao: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o versículo 21. No versículo 22, nós escutamos, não nesta leitura, mas vocês podem pegar no Evangelho: Senhor, mas foi em teu nome que nós pregamos, foi em teu nome que nós expulsamos demônios, foi em teu nome que nós operamos milagres. E Jesus responde: eu não vos conheço, afastai-vos de mim, operários do mal. Foi em teu nome que pregamos a palavra, foi em teu nome que nós profetizamos, foi em teu nome que nós expulsamos demônios, foi em teu nome que nós operamos milagres. Afastai-vos de mim, eu não vos conheço, vós sois operários maus. Por quê? Porque estes não estavam em conformidade com a vontade de Deus. É por isso que imediatamente depois deste afastai-vos de mim, operários maus, Jesus diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. No dia do juízo, aquela casa, aquela vida, aquelas obras não se sustentarão. Então aqui nós vemos por qual caminho precisamos trilhar, qual deve ser o objeto da nossa oração, a meta a ser atingida, a súplica constante e o esforço constante em fazer a vontade de Deus e em amar a vontade de Deus. Mas continua, Santa Teresinha, eu citei Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, aquela que pedia a Deus a graça de estar tão unida a Deus, de modo que a vontade de Deus fosse a sua e a sua a de Deus. Ela sabia o que pedir, ela sabia o que pedir. Isso é: meu Deus, concede-me a graça de eu estar tão unida a vós, de modo que a tua vontade seja a minha e a minha seja a vossa. Isto é, que eu ame a vossa vontade. E aqui, meus santos, não há romantismo nenhum, que nós conhecemos um pouco a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Nós sabemos por quais dificuldades ela passou, e ela aprendeu a amar a vontade de Deus, as gozosas e as dolorosas, as saborosas e as amargas. Então diz, noutra passagem, Santa Teresinha: consiste a perfeição em fazer a vontade de Deus, em sermos como Ele nos quer, em amar a vontade de Deus tal qual ela se manifesta na nossa vida, de modo que nós sejamos uma vontade viva de Deus, nós sejamos uma expressão vivente da vontade de Deus. Eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. Isto é, procurar amar a vontade de nosso Senhor, aceitar e amar cada vez mais. E neste processo, a nossa vida vai se conformando à de Deus. E aqui, meus santos, é sempre bom enfatizar: isto não é romântico. Isto é, nossa, que lindo, né? Se conformar à vontade de Deus. É verdade, é lindo, mas é uma batalha, é uma luta, porque frequentemente a nossa vontade não se adequa à vontade de Deus. Frequentemente a vontade de Deus se apresenta crucificada. Frequentemente a vontade de Deus exige de nós paciência e nós não suportamos a demora.
Frequentemente a vontade de Deus quer nos levar por um caminho mais longo e nós queremos o mais curto. Frequentemente a vontade de Deus nos leva pela porta estreita e nós, bem que gostaríamos de passar por uma porta mais larga. Entende, meus santos? De compreender em que consiste a vontade de Deus, que muitas vezes se manifestará como cruz, para que nós quando nos pusermos de joelhos, nós saibamos o que estamos pedindo. Isto é, quando dissermos: meu Deus, me ajuda, Senhor, a conhecer a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a, conhecendo-a, amá-la. E me ajuda, Senhor, para que conhecendo-a e amando-a, colocá-la em prática. Viver a Tua vontade. E aqui, meus santos, não apenas aquela vontade única e pontual, mas aquela vontade que é renovada a cada dia, com os cansaços, com o desânimo, com as fraquezas, com os tropeços, e você renovando a cada dia: Senhor, que seja feita a vossa vontade na minha vida. Eu quero, Senhor, o que Tu queres. E quando você perceber que o seu coração começa de novo a se revoltar, você renova novamente o seu ato de fé e de amor. Senhor, eu creio que o que Tu queres para mim é o melhor para mim. Mesmo que os seus afetos digam o contrário, mas os seus afetos não são critério de fé. O homem, o justo, não vive pelos afetos, o justo vive pela fé. Então os seus afetos se revoltam, mas o homem e a mulher de fé dizem: Senhor, eu creio que a Tua vontade é a melhor para mim. Os seus afetos rejeitam, olham com ojeriza, com repulsa a vontade de Deus, mas você, com um ato de fé, uma fé amorosa, diz: Senhor, eu amo a Tua vontade. Amor, meus santos, não é sentimento. Às vezes o amor vem acompanhado de sentimento, mas o amor é um ato da vontade, fortificado pela graça de Deus, iluminado pela graça de Deus, que toca a sua inteligência. Você vê que a vontade de Deus é amável, não é apenas aceitável, mas é amável. Eu amo a Tua vontade, Senhor. Tu és amor, e o que Tu queres é o melhor para mim. E eu quero, Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Pois bem, esta vontade renovada a cada dia, esta vontade em meio à luta, em meio à agonia, porque a gente às vezes acha que a santidade é uma ascendência tranquila e sem obstáculo, né? Não é assim, meus santos. É uma luta, é uma agonia, é um combate a cada dia. Pois bem, nessa luta cotidiana, nessa agonia cotidiana, em querer a vontade de Deus e em amar a vontade de Deus, o Senhor vai nos santificando. E quando nós vamos progredindo na santidade, nós vamos querendo cada vez mais a vontade de Deus e amando cada vez mais a vontade de Deus. E quando amamos ainda mais a vontade de Deus, vamos querendo cada vez mais que a vontade dele se realize na nossa vida, de modo que não haja nada em nós que contrarie a vontade de Deus. É claro que no início, a nossa conformidade com a vontade de Deus vai acontecendo com aquelas realidades ensinadas pela Sagrada Escritura, pela tradição, pelo magistério de 2000 anos, pelas coisas mais claras, pelos mandamentos da lei de Deus. Mas pouco a pouco o Senhor vai nos conduzindo para uma perfeição para uma santidade mais perfeita, para uma unidade, uma união mais perfeita, de modo que nós vamos querendo até aquilo que Ele nos suscita no coração. Sabe aquilo que Ele nos pede quando nós estamos em oração
e nós percebemos que Ele está nos pedindo algo, algo que não é obrigatório, algo que não está necessariamente nos mandamentos de Deus, mas é um desejo dEle para nós. Ora, quando nós vamos crescendo no amor, se Ele nos pede algo, nós vamos querer imediatamente fazer aquilo, mesmo que nos custe muito, mesmo que humanamente nos exceda a capacidade. Mas Senhor, se é essa a Tua vontade, eu quero, Senhor. E não tenha dúvida, meu santo, minha santa, se você for perseverante nesta busca, sempre uma busca agraciada, nesta busca de se conformar com a vontade de Deus, Deus vai fazendo com que você se santifique cada vez mais, porque esta busca já o levará à santidade, e você vai descobrindo cada vez mais a vontade de Deus, e por graça de Deus, vai sentindo cada vez mais um maior desejo de fazer a vontade dEle, de modo que você possa dizer, como São Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo crucificado, porque neste mundo, Cristo será sempre crucificado em nós. Sempre, quando Cristo se manifestar na nossa vida, na nossa existência, para que um dia se manifeste gloriosamente, nós iremos nos configurar a Jesus Cristo crucificado. Para não deixar de citar São João da Cruz, ele diz isso, né? Eu até antecipei aqui. Ele diz: a perfeita união com Deus e, portanto, a santidade consiste na total transformação de nossa vontade na de Deus. Então, quando Santa Teresinha do Menino Jesus pedia a Deus a graça de que a vontade de Deus fosse a dela e a dela a de Deus, ela estava dizendo, com outras palavras, isso que São João da Cruz está dizendo, que a perfeita santidade consiste na total transformação da nossa vontade na de Deus, de tal modo que em nós nada contrarie a vontade do Altíssimo, de tal maneira que haja essa conformidade perfeita. Mas isso, meus santos, sempre um processo que é uma união transformante no amor. O amor de Deus vai nos transformando e nos ensinando a amar a vontade dEle. Meus santos, pode parecer algo muito teórico, mas se você olhar um pouquinho para a sua vida, você vai ver que talvez lá atrás, algo que Deus pedia a você, e que lhe dava tanto medo, você depois, quando foi dando passos na generosidade, você aprendeu a amar de tal maneira aquilo que no início lhe causava ojeriza. Vou dar só um exemplo, porque é um exemplo claríssimo. A minha vocação, eu tinha pavor em ser padre. Eu tinha pavor, eu tinha repulsa total a esta ideia. Pavor, medo, repulsa. Deus ia entrar na minha vida e ia querer mandar na minha vida, mudar os meus planos. E Deus foi mudando. E hoje, eu louvo a Deus e agradeço por Ele querer que eu seja padre. Quer dizer, por que eu estou dando este exemplo? Porque ele é fácil de compreender. Talvez isso que hoje Deus pede a você, lhe dá tanto medo de aceitar. Se você abrir o seu coração à graça de Deus, Ele vai mostrar que exatamente nisso consiste a sua alegria. Que exatamente em aceitar a vontade dEle na sua vida, consistirá não apenas na santidade, mas entenda, santidade, alegria, porque às vezes nós pensamos que o santo é alguém triste que resolveu fazer a vontade de Deus. Não, os santos são os homens e mulheres mais felizes, exatamente porque abraçaram a vontade de Deus e resolveram fazer a vontade de Deus tal qual ela se manifesta. Em verdade vos digo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, peçamos a intercessão dos nossos santos amigos. Eles aprenderam este caminho de perfeição. Eles aprenderam onde estava a verdadeira sabedoria e felicidade. Eles aprenderam a fazer a vontade de Deus. Peçamos ao nosso anjo da guarda, para que ele nos ensine que aquilo que Deus nos pede, e eu tenho certeza que se você estiver rezando, Deus tem pedido algo a você. Por mais difícil que isso se lhe apresente, se Deus está pedindo, é possível. Se Deus está pedindo, é para o seu bem. E se Deus está pedindo, é para a sua felicidade. Peça ao seu anjo da guarda que o ajude, que o guie, que o ilumine, que o fortifique, para que você consiga fazer a vontade de Deus. Peça à Virgem Maria, a sua mãe, a nossa mãe, aquela que sempre foi fiat, faça-se, aquela que sempre fez sem titubear a vontade de Deus, por mais exigente que ela tenha se manifestado. Peçamos a nosso Senhor, aqueles que vamos comungar, ao recebermos Jesus na Eucaristia, de dizermos: Jesus, me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. E você que não vai comungar, peça: Jesus, eu te peço, Senhor, dá um jeito na minha vida. O Senhor sabe como, eu não sei, mas o Senhor sabe como modificar, como transformar a minha vida. Eu te peço, Senhor, a graça de eu fazer a tua vontade, para que num dia, quando o Senhor vier, o Senhor não diga para mim: afastai-vos, operários maus, mas vinde a mim, meus amigos, meus amados, que fizeram na terra a minha vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.